de Geografia. Como prometido, na última aula a gente finalizou a parte de Geografia Física e agora a gente vai entrar num longo processo que é a Geografia Política. Bom, a gente vai estar tratando de muitos assuntos e muitos desses assuntos têm repercussões até o dia de hoje e o que está acontecendo, inclusive no nosso país e no mundo. Então, a partir de agora, não que a outra não tenha sido muito importante, mas acredito que essa também tem seu papel fundamental para montar o senso crítico de vocês e para vocês terem mais informação acerca do que está rolando. Começando hoje por sistemas econômicos, que é a base de tudo o que acontece hoje, tudo que a gente vive hoje é repercussão do sistema econômico que a gente vive. E eu quero começar a falar com vocês sobre o capitalismo. Essa primeira aula vai ser sobre o capitalismo e a segunda eu vou falar sobre o socialismo. A gente vai dividir essa aula em duas para ficar mais didático e para ficar mais fácil para vocês também, certo? Bom, primeiro, o que é o capitalismo, né? O capitalismo é o nome que se dá ao modo de produção desenvolvido no mundo europeu. Começou na Europa durante o Renascimento comercial e urbano, que foi lá pelos séculos 13 e 14, entre 1200 e 1300. E aconteceu na Baixa Idade Média, que se vocês não estudaram história ainda, vocês vão estudar, tenham certeza disso. Bom, começou com pequenos comerciantes e artesãos. E esses comerciantes e artesãos, eles viviam à margem do sistema, eram pessoas simples. E buscaram uma sobrevivência no lucro e no acúmulo de riquezas. Então, o que eles faziam? Eles produziam, né, os seus produtos na mão mesmo, a manufatura, né? E eles começaram a comerciar esses produtos visando o acúmulo de riquezas e o lucro, né? Que é a base do sistema capitalista. E essas pessoas, esses artesãos, eles viviam em pequenas cidades. Essas cidades antigamente chamavam burgos. E é daí que vem o nome burgueses. Aqui em cima eu coloquei uma foto para vocês como era a composição de um burgo. Era como se fosse uma vila mesmo, era uma vila menorzinha, uma vila pequena, certo? E só que as pessoas que viviam ali, elas começaram a enriquecer. Então, elas começaram a se desenvolver, ter lucro e, como a gente pode ver ali, tem uma muralha em volta, né? É um muro. Isso é muito comum nos burgos antigos, que lá viviam os burgueses, que eram esses comerciantes que acabaram enriquecendo, comercializando seus produtos, né? E nesse grupo, os burgueses, é que firma os ideais do sistema capitalista, que é basicamente a busca pelo lucro, a acumulação de riquezas, a apropriação dos meios de produção, ou seja, os burgueses eles dominam os meios de produção e toda a negociação feita em dinheiro, né? Eles têm que ter essa moeda de troca, porque não seria muito viável trocar igual antigamente, trocar trigo por, não sei, algodão. E eles tornaram tudo unificado que é na moeda, né? Então a negociação toda é feita na moeda, a negociação é feita no dinheiro. Essa é a base do capitalismo, certo? E o que eu acabei comentando aqui, isso que era na época do Renascimento Comercial e Urbano, e eu vou explicar, mas eu vou explicar por cima o que é o Renascimento Comercial e Urbano, porque as entrelinhas de todo esse esquema vai ser discutido nas aulas de história. Eu acredito que vocês não chegaram ainda, mas eu vou dar um um panorama geral do que é o Renascimento Comercial e Urbano para vocês não ficarem perdidos, né? Bom, o renascimento comercial urbano veio do crescimento do comércio e das cidades durante a Idade Média. E só foi possível porque a disponibilidade de alimento aumentou muito. Eles começaram a produzir, eles começaram a plantar bastante e essa disponibilidade de alimento gerou o aumento populacional. Quanto mais comida, mais população, certo? E essas transformações, elas foram retomando o fôlego, porque antes a galera
urbanizada, digamos assim, que não era urbanizada, ela meio que sofreu um êxodo rural. Elas foram para o campo para ter mais chances de vida, né? Porque no campo ela teria plantação e teria mais recursos disponíveis para que essa população pudesse sobreviver. E isso foi em consequência da desagregação do Império Romano. Eu não vou entrar em detalhes aqui, função da aula de história, mas tenham em mente que é da desagregação do Império Romano que ficou marcado esse renascimento comercial urbano que surgiu na Europa, né? E depois dessa toda ruralização, eles voltaram, né, para as cidades e começaram a se desenvolver mais. E a disponibilidade de alimento foi só aumentando esse renascimento da urbanização e com a urbanização o comércio. Vamos então para características gerais do capitalismo, né? Primeiro, o predomínio das propriedades privadas ou particulares nos meios de produção. Todos os meios que permitem a geração de riquezas são meios de produção. Pode ser terra, pode ser fábrica, propriedades urbanas como lojas, ferreiros, enfim. Essas instituições financeiras são denominadas meios de produção. E no capitalismo se prega que os meios de produção devem ser privados, ou seja, não deve ser de serviço público. Tem que ter um dono, né? Tem que ter um dono desse meio de produção, que seriam os burgueses e os seus subordinados, que são os que vão trabalhar. E os subordinados, eles trabalhariam por um trabalho assalariado, certo? Eles trabalhariam por dinheiro, que é a moeda de troca. E essa forma de remuneração com trocas de dinheiro é a lógica do capitalismo. Pagas pelo trabalho uma remuneração, só que essa remuneração é inferior à riqueza gerada por ele. Ou seja, um produtor, um trabalhador que é subordinado de um burguês. Ele produziu um vaso. Esse vaso vale, digamos, R$ 5. E ele vai receber por esse vaso, o trabalhador, R$ 2. Porque esses R$ 3 de diferença é o lucro que se dá ao burguês. O burguês é o detentor dos meios da produção e ele visa o lucro, que é a base do sistema capitalista, igual a gente já discutiu. Então, o trabalho assalariado é uma forma de remuneração, mas é inferior à riqueza que ele gerou. E essa diferença de valores, né, é própria do sistema capitalista. Bom, economia regida pelas leis de mercado, como a lei da oferta e procura e a livre iniciativa. Deixa eu só confirmar com vocês se eu coloquei. Sim, coloquei. Então, a gente vai falar do que é a lei da oferta e da procura aqui um pouquinho mais para frente, mas eu vou explicar para vocês de uma forma meio superficial agora. O preço estabelecido para um bem, para alguma coisa que foi produzida, depende da quantidade da procura que tem sobre ele. Se muitas pessoas estão procurando esse produto, tende a aumentar os preços. Essa é a lógica da lei da oferta e da procura. Bom, basicamente é isso, a lei da oferta e da procura, mas eu vou entrar em detalhes com vocês um pouco mais à frente. Bom, outra característica é o lucro como principal meta da produção econômica. Igual eu discuti com vocês sobre o trabalho assalariado, o lucro ele é visado tanto pelo detentor do meio de produção, que é o burguês no sistema capitalista, tanto quanto para o assalariado, para o trabalhador, que ele também visa o lucro, ele também visa ter condições de fazer algumas compras assim que não sejam de coisas necessárias para a sobrevivência. E isso só seria gerado no lucro, certo? Sociedade bastante estratificada, dividida em classes sociais em função do poder aquisitivo e dos bens. Vamos falar a grosso modo assim, a sociedade capitalista é caracterizada em duas, né? Que são os burgueses, que são os donos dos meios de produção, e os proletários. O que
são os proletários ou proletariados. São aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o proletário, ele vende a sua força de trabalho, ele vai produzir para que o dono do meio de produção lhe volte alguma quantia em dinheiro. Essa é a base da sociedade estratificada no capitalismo. São os detentores do meio de produção e os proletários que produzem. Agora sim, falando um pouquinho sobre a economia de mercado, o que é a lei da oferta e da procura, né? Ela tem como objetivo estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. Então, o que é a oferta, né? Oferta é a quantidade do produto disponível no mercado. Tem muito produto no mercado, a oferta está alta. E enquanto a procura é o interesse existente em relação a esse produto. Então, vamos por aqui nessa chargezinha. Tem muita melancia no mercado, então tem muita oferta no mercado. E como que está a procura? A procura, essa mulherzinha aqui no meio, ela está procurando a melancia, né? E para isso, ela está procurando os melhores preços. E os melhores preços vêm da lei da oferta e da procura. Quanto mais você procura, quanto mais tem procura por esse produto, maior tende a ser o preço. A oferta depende do preço, da quantidade, da tecnologia utilizada na fabricação, depende da complexidade desse produto que está sendo vendido, né? E a procura é influenciada pela preferência do consumidor final. A compatibilidade entre o preço e a qualidade e a facilidade da compra desse produto. Então, todas essas características entram em jogo na lei da oferta e da procura. Eu coloquei aquele gráfico para vocês, que ele demonstra basicamente o que é como funciona a lógica, né, dessa lei. E o fator determinante para a procura de um determinado bem ou serviço deixou de ser o preço, porque o preço ele sofre alterações por causa desse desequilíbrio da oferta e da procura. E dessa forma, o preço é algo que vai ser determinado pelo próprio consumidor, porque ele que está procurando esse serviço, ele que está procurando esse produto. E se não tem muita oferta ou se não tem muita procura, esses preços vão variar. Então, o que tende a ser, assim, o que determina que alguma pessoa vá comprar aquele produto são as propagandas, né? É a utilidade para a sociedade que esse produto tem. Não é só, esse produto ele faz o básico. Hoje em dia não, esse produto ele tem que ter alguma utilidade a mais do que ele tem que ser e ele tem que ser vendido, né? Ele tem que superar os outros que também estão no mercado. E é para isso que surge a publicidade e a propaganda, né? E por isso que existem muitas estratégias de venda, como essas propagandas apelativas na TV ou em qualquer outro meio social, que tendem a aumentar a procura por esse mesmo produto, né? Então, o preço em si, ele não é mais o fator de venda do produto, e sim o próprio consumidor. Vai depender do quanto que ele está procurando esse produto. E claro, né? Sempre com o pensamento de acumular capitais. E uma empresa capitalista, a meta não é garantir a reposição dessa produção. Se tem uma pessoa procurando, eu vou lá e produzo para ela consumir. Não, ela tenta produzir o máximo que vai ser proveitoso para ela vender. Quanto mais ela vender, mais lucro ela gera e acumula capital. Essa é a lógica da economia de mercado. Ok? Vamos para a evolução do capitalismo. Bom, como eu disse para vocês, o capitalismo ele começou ali, né, no renascimento comercial urbano, na Baixa Idade Média, mais ou menos no século XIII, XIV. E o que se pode dizer, primeiramente, assim, o que foi realmente um capitalismo comercial
do início da economia monetária foi ali no século XVI ao século XVIII com o capitalismo comercial. O que é o capitalismo comercial? Ele se baseava no mercantilismo, nas trocas comerciais. Então, eles trocavam realmente produtos. Trocam uma farinha por um algodão e por aí vai. E a transição mais importante desse período foi que o artesanato, né, que eram aqueles artesãos, passaram para a manufatura. Eles começaram a chamar gente, eles começaram a empregar pessoas para que fosse produzido esse produto. Não era mais um artesanato feito em casa, familiar. Era uma coisa que gerava empregos. Então, aí sim que foi ser considerada a primeira fase do capitalismo, digamos assim. E nesse contexto também teve o início da economia monetária, o desenvolvimento da moeda, né, da troca de moedas. E qual é o contexto disso tudo? Foi o colonialismo na América, na época de Portugal, Espanha e Inglaterra, que tinham muitos interesses no Novo Mundo, que é a América, né? E eles cresceram os olhos, né, com o impacto colonial para cá, para o acúmulo de riquezas devido ao mercantilismo. E o que é o mercantilismo, né? Ele é uma doutrina econômica. A gente vai agora falar sobre a evolução do capitalismo correlacionando com essas doutrinas econômicas de cada lugar, ok? Primeiro falando sobre o mercantilismo. Do que ele se baseia? Bom, ele se baseia no pacto colonial. O pacto colonial, igual eu disse para vocês, tinha como crescer os olhos para a América, né? Colonializar a América para acúmulo de riquezas. E quem fazia isso? Portugal, Espanha e Inglaterra. Vocês podem ver que a América Latina quase toda é de domínio espanhol. Aqui no Brasil a gente fala português, que são coisas discutidas na aula de história e vocês devem estar cansados de saber também. Mas o que é o mercantilismo? Ele se baseia em quê? Na balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Ela é uma coisa que interessa para a metrópole. Por quê? A metrópole faz o quê? Ela tira recursos da colônia, como produtos, como madeira, metais, matérias-primas mesmo, matérias que vão ser desenvolvidas em outras coisas. E na metrópole eles produzem, a partir desses produtos, os produtos manufaturados que vêm de trabalho escravo, né? E essa mesma metrópole que tira os recursos da colônia, revende esses produtos de mais tecnologia para a colônia. Esse é o pacto colonial. E por que isso torna a balança comercial favorável para a metrópole? Porque eles começam a exportar mais, eles começam a vender mais para o exterior. E quando eles vendem mais para o exterior, eles começam a acumular mais capitais. Então, o que pesa mais? Diminuir as importações para que não gaste muito dinheiro comprando produtos de fora e aumentar as exportações, ou seja, mandar os produtos produzidos dentro da metrópole para outros lugares. Isso vai gerar lucro, isso vai gerar desenvolvimento da metrópole, claro, pisando em cima da colônia, né? Aproveitando da colônia, que para isso tem que ter um Estado forte, até porque nesse período a gente pode ver muitas doutrinas aí com reis, né? E isso com certeza é um Estado forte e ele tem que manter essa organização do pacto colonial para atingir riquezas e desenvolvimento do seu país. Essa era a base do mercantilismo. E, como eu falei, o metalismo, né, vocês podem achar esse termo no vestibular. O metalismo, ele é a procura por metais preciosos, que nesse período tinha uma procura muito forte por prata e ouro, né, que eram os metais mais preciosos, né, que eles produziam moedas, produziam vários outros tipos de produtos com esses metais. Então, o metalismo era uma coisa bem forte nessa época. Bom, passando para a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, ele foi aí do século XVIII até o século XX, e a doutrina econômica que se baseia esse período é o liberalismo. Bom,
nesse período teve a transição da manufatura para a maquinofatura, ou seja, os produtos não eram mais produzidos à mão. Agora eles já tinham desenvolvido máquinas que produziam o mesmo produto com uma maior eficácia e menos tempo. E menos tempo no capitalismo é dinheiro. Tem uma frase bem conhecida que fala tempo é dinheiro, né, no capitalismo. Então, se eles produziam o mesmo produto com maior eficácia, maior qualidade em menos tempo, eles começaram a lucrar mais. Então, a manufatura ela foi substituída pela maquinofatura. Nesse período foi o contexto da primeira revolução industrial, que teve o aumento da produtividade, igual eu disse, mas também teve o desemprego. Vocês devem imaginar que as pessoas que trabalhavam nas manufaturas passou para a maquinofatura e gerou desemprego porque essas pessoas ficaram sem o que fazer. E aí essas pessoas elas foram trabalhar nas fábricas. O desemprego gerou essa grande movimentação de pessoas trabalhando nas fábricas na primeira revolução industrial. E qual foi o contexto? Foi o fim do colonialismo nesse século XVIII, né, que era de 1700, já foi o fim do colonialismo e começo do imperialismo, os imperadores, né, que também surgiu o neocolonialismo, né, tem o neocolonialismo principalmente ali nas regiões da África, e isso também era de aproveitamento de materiais e matérias-primas na colônia para desenvolvimento da metrópole e essas metrópoles concentradas na Europa. Destaque aí para a Inglaterra, para a França, tem muita colônia francesa na África, a Bélgica, o Japão também começou a se desenvolver nessa época, e os Estados Unidos, o desenvolvimento dos Estados Unidos também já começa aqui no século XVIII, no capitalismo industrial. E o que é o liberalismo, né? Essa doutrina econômica. Basicamente, era não intervenção do Estado na economia. Antigamente tinha que ter aquele Estado forte, né? Aquele rei que dominava todo o comércio, toda a transação de dinheiro devia ser controlada pelo Estado, o Estado forte. E aqui não. Aqui eram ideias contrárias que não pregavam nada disso, pregavam exatamente o contrário, que é a não intervenção do Estado na economia de qualquer forma. E teve uma teoria, né, de um cara que chamava Adam Smith, que é a teoria da mão invisível. O que essa teoria fala? Que a economia, a acumulação de bens, ela seria regulada por si mesma. O Estado não devia interferir nessas transações, o mercado devia ser livre, daí que vem liberalismo, né? Liberar o mercado. E o mercado ele se estabilizaria por si só. E claro que viriam as crises, o Adam Smith já sabia que viriam as crises, mas ele falou uma frase que também ficou muito conhecida, que é essa laissez-faire, laissez-passer. Não vou falar, não sei falar francês, mas significa deixe fazer, deixe passar e o mundo marcha sozinho. Ou seja, deixa vir os tempos ruins. Saibamos lidar com os tempos ruins e ele vai passar alguma hora ou outra. Deixa o mercado se regular por si só. Tá? É essa mão invisível da economia que pregava Adam Smith, que é a base dessa doutrina econômica que é o liberalismo. Também defendia a propriedade privada, como qualquer bom capitalista, e a igualdade perante a lei, um estado de direito. Todas as pessoas tinham os mesmos direitos, independente da sua renda, né? Independente se fosse burguês ou proletário. Bom, passamos para a próxima, né? Próxima fase, que é o capitalismo financeiro, que foi aí no começo do século XX, 1900, bem mais recente, né? E a doutrina econômica no início do século foi do keynesianismo. Era muito baseada em obras públicas de infraestrutura e caberia ao governo criar oportunidades reais de trabalho por meio de obras públicas e infraestrutura, geração de empregos por meio de construções públicas. E
Também teve o estado de bem-estar social, que é uma coisa muito importante nesse período do capitalismo financeiro. Eu vou explicar no próximo slide com mais detalhes. Que também aconteceu nos Estados Unidos durante uma grande crise, que também vamos lidar mais para frente. E qual era o contexto disso tudo? Eram as guerras mundiais. Era o entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, os destaques vocês devem imaginar são Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão e esses países que estavam em crescimento econômico nesse período da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que é o keynesianismo, né? Como eu disse, ele prega que cabe ao governo criar oportunidades reais de trabalho. E como que ele vai fazer isso para não gerar o desemprego? Para ter obras públicas e infraestrutura. Você tem desenvolvimento de obras públicas, a população trabalha e elas ficam sem desemprego e aumenta também a qualidade de vida em sociedade. E aí que entra o estado de bem-estar social, né? Que eles pregam, né? O estado de bem-estar social. É um estado forte, é um estado presente, que é um estado também interventor. A gente voltou ali no estado forte, né? Que nem naquele período do mercantilismo, mas dessa vez um pouco diferente. O Estado, ele agiria em intervenções estatais, ou seja, como mostra aquela tirinha ali, enquanto a economia está crescendo, eles colocariam uma base liberal. Deixa que a economia se regra por si só. Deixa que a economia andar sem rédeas. Deixa as pessoas fazerem investimentos, deixa as pessoas fazerem trocas, sem que o Estado regule tudo isso. E conforme a economia ia descendo, eles pregavam que o Estado agisse nessa economia para que segurasse esse recuo do dinheiro, né? Para que essa economia voltasse a caminhar para cima e não para baixo. Então era como se fosse momentâneo a ação do Estado, ou sim ou não, dependendo de como está a economia. E aconteceu isso depois da crise de 1929 nos Estados Unidos, que lá se pregava o estado de bem-estar social, né? Que os bens básicos à população, bens básicos, água, energia, saúde, educação, era papel do Estado. O Estado ele tem que dar esse porte mínimo para as pessoas, mas deixar a economia regrar por si só enquanto a gente está caminhando para cima, né? E quem fez essa revolução de intervenção do Estado na economia foi Roosevelt, o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, para que a economia dos Estados Unidos se reerguesse depois da crise. Vocês vão entender melhor quando eu explicar a crise de 29 para vocês. E essa imagem que eu coloquei ali em cima é World's Highest Standard of Living, é o melhor jeito de viver, o melhor condições de viver. Não tem como. There's no way like the American way. Não tem jeito como o jeito americano, né? E aquela família no carro, toda desenvolvida, um país desenvolvido, e na frente desse cartaz, as pessoas fazendo fila para ver se conseguiam um emprego depois da crise, né? É uma imagem bem icônica, caiu em muitos vestibulares já, e ela representa esse período do New Deal, da intervenção do Estado na economia para que se reerguesse a economia novamente, depois de uma baita crise que foi a crise de 29. Então, não tem jeito como o jeito americano, mas a gente está vendo aí o dualismo nisso tudo, com a fila procurando emprego, né? E por fim, a última fase, que é a fase informal do capitalismo, que foi aí no fim do século XX e tem repercussões até hoje. A gente está vivendo... Eu acredito que não, mas a gente ainda está vivendo esse capitalismo informal, que é o quê? Ele se baseia no neoliberalismo, que é a doutrina econômica mais vigente no mundo hoje em dia, né? Tem muitos neoliberais por aí. Na França, Margaret Thatcher e em outros muitos lugares.
que era basicamente a revolução técnico-científica. Começaram a se desenvolver os robôs, começaram a se desenvolver a telefonia, internet, o comércio online, o e-commerce, e tudo isso com a globalização, né? Tudo isso advindo da globalização, da nova ordem mundial, ficou muito mais fácil as empresas.com, né? As empresas online venderem seus produtos. Então essa é a última evolução do capitalismo que veio junto com o advento da internet. E o que é o neoliberalismo, né? De novo, depois do Estado forte, veio a menor intervenção possível do Estado na economia. É um Estado enxuto, realmente, que eles prezam, né, que a economia vai se desenvolver enquanto ela tem que se desenvolver. Lembrando ali um pouco da mão invisível, né, do Adam Smith. Mas eles também pregam que pensam no Mercado Livre, realmente aquela plataforma online de vendas, Mercado Livre. É basicamente o que eles pregam, que pode negociar, você pode fazer trocas, você pode oferecer o seu produto ou algo a mais em troca do produto que ele está revendo. Então, essa lógica ainda é bem presente aqui no neoliberalismo e ele defende que o Estado deve limitar os gastos à arrecadação, que vai eliminar o déficit público, entre outras coisas. Eles pretendem que o Estado limite, sim, os gastos à arrecadação, mas que deixe o mercado seguir. É como se fosse uma junção de tudo, sabe? O neoliberalismo. E o que é mais icônico dessa doutrina econômica é que eles defendem muito a privatização e a negociação direta entre burguês e proletário, os detentores do meio de produção e os que realmente produzem. E vocês devem imaginar que não é tão fácil assim você negociar um salário justo com alguém que deve só pensar no lucro, né? Alguém que pensa no acúmulo de riquezas. Então, é aí que entram as leis trabalhistas, né? Para garantir que o trabalhador tenha os seus direitos, e a política neoliberal, de certa forma, vai contra a essas políticas de colocar alguns limites para isso e deixar o mercado simplesmente sem limites, com negociações entre patrão e trabalhador. Cabe ao Estado também o controle da inflação e garantir o bem comum e o equilíbrio social. É uma coisa que parece bem utópica, né? Mas é o que prega essa doutrina neoliberal. Sem falar da privatização, né? Como eu disse, privatização é o berço do capitalismo, tem que privatizar para os donos, os detentores disso, fazerem seus acordos mundiais e transnacionais para que haja mais lucro para o bolso dos detentores dos meios de produção. Bom, finalmente chegamos à crise, né? As crises. E eu posso falar com certeza que essa parte da aula ela é muito importante porque cai demais em vestibular, cai demais. E é legal também para entender algumas coisas que podem se desenvolver no futuro, né? Se a gente colocar algumas, como eu posso dizer, conexões entre o que está acontecendo hoje ou amanhã com o que já aconteceu, a gente pode prever o que vai acontecer daqui a um tempo. Não é magia, não é previsão, é só comparação, certo? Então vamos para a crise de 29. O que é a crise de 29? Bom, antes da crise de 29, a economia dos Estados Unidos estava em desenvolvimento, eles estavam se desenvolvendo bastante. Por quê? As indústrias produziam e exportavam em grandes quantidades por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, eles produziam, estocavam e deixavam com que o mercado fosse vendendo, e eles produziam sem limites. E essa produção, quando não vendia, era estocada. Isso é um modelo de produção fordista. Vou explicar também, quando a gente chegar em primeira revolução industrial, eu vou explicar também quais são os meios de produção, os modelos de produção, mas o que é o Fordismo?
eram tarefas simples que as pessoas faziam. Por exemplo, uma pessoa era encarregada de apertar um parafuso, a outra pessoa era encarregada de colocar uma porta, e assim sucessivamente até se montar um carro. Então, esse meio de produção, esse modelo fordista era muito usado nessa época para grandes produções, porque os, os países da Europa, eles estavam necessitados realmente, eles estavam precisando se reerguer. E os Estados Unidos viu uma oportunidade depois do pós-guerra e começou a vender. Foi aí que ele começou a atingir o seu patamar de grande detentor da economia mundial, né? Foi aqui nesse momento, na crise de 29. Bom, o que aconteceu depois dessa produção em massa, desse acúmulo na crise de 29? O vigor da economia estadunidense manteve-se, ele estava em altos níveis. E por causa dessa reconstrução do setor industrial dos países que foram atingidos pela guerra. Mas qual que foi o problema? O problema para as indústrias dos Estados Unidos foi que no final ali da década de 20, aqui mais precisamente 29, as nações europeias já estavam reconstruídas. E eles diminuíram as importações dos produtos industrializados dos Estados Unidos, porque eles já tinham condição de produzir no próprio país. Então, se eles estão produzindo no próprio país, por que eles iam importar de outro país? Não fazia sentido, eles só iam gastar mais. Só que os Estados Unidos, eles não pararam a produção mesmo com a diminuição da importação dos produtos deles. Então, os Estados Unidos começou a acumular e acumular e acumular mais. E grande parte dessas empresas do setor industrial dos Estados Unidos tinham ações nas bolsas de valores de Nova York. Tinham milhões de investimentos, muitos investimentos mesmo. Chegavam em níveis absurdos. Para a época de 1929, 1 milhão em investimentos era muito dinheiro. E o governo, o que ele fazia para incentivar essa exportação em massa? Ele facilitava os créditos e os bancos emprestavam dinheiro para que os investidores comprassem ações na bolsa. Então o banco fazia o quê? Toma dinheiro aqui, vou emprestar esse dinheiro para você investir na bolsa. A bolsa está em alta, então eu vou ter um retorno bem tranquilo. Os bancos pensavam assim. E os investidores faziam o quê? Investiam mais no mercado financeiro e não investiam no setor produtivo. Então era um dinheiro que rodava só ali no mercado financeiro, não ia para os outros setores. E isso criou um mercado especulativo. O que é? O dinheiro estava rodando só no mercado financeiro, ele não estava indo para as outras áreas do país. E vou colocar um exemplo no setor agrícola. Os produtores, eles adquiriram terra com essa facilidade de créditos do banco e eles estavam visando a maior produtividade para atender os mercados externo e externo. Porque os Estados Unidos estavam passando por um momento bom. Eles estavam exportando muito, eles estavam ganhando muito dinheiro, então os bancos começaram a dar créditos assim para todos. Até que chegou o dia 24 de outubro de 1929. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou por causa desse mercado especulativo. E quando aconteceu isso, teve uma corrente de investidores que queriam vender suas ações, porque as suas ações não valiam mais nada, a bolsa quebrou. E começou a desvalorizar muito rápido as ações. Então, o que isso aconteceu? Eles vendiam as ações na tentativa de recuperar esse dinheiro que foi investido e estava rodando no mercado financeiro, o que estava provocando mais queda no valor das ações. Quanto mais você tenta vender, quanto mais produtos tem para vender, lembra da lei da oferta e da procura? Também se aplica aqui. Quanto mais ações no mercado para vender e não tem compradores, os preços começam a simplesmente cair. E os valores das ações começaram a cair drasticamente, porque tinham muitos vendedores e não tinha nenhum comprador. Então, o 24 de outubro de 1929 foi o estopim na crise geral da economia. E foi uma superprodução diante de um subconsumo. Tinha muito produto e pouca gente para consumir. E o que aconteceu depois disso? Milhões de títulos foram postos à venda no mercado financeiro sem que houvesse compradores. E as pessoas muito ricas se tornaram pobres da noite para o dia.
E tanto que ficou conhecido como a Grande Depressão esse período, porque muita gente se matou real, porque perderam todo o dinheiro da noite pro dia. Eram pessoas milionárias que perderam tudo simplesmente porque tinham muito, o valor das ações começaram a cair. E isso levou à falência muitas empresas, que gerou muito desemprego, porque as empresas elas empregam os proletários, né? E como eles não tinham recursos, gerou muito desemprego. Os bancos, vendo essa situação toda, reduziram as linhas de crédito, os empréstimos passaram a não ser renovados e as dívidas passaram a ser executadas. Só que as pessoas não conseguiam pagar suas dívidas e isso quebrou muitos bancos. Com a quebra dos bancos também, teve a redução do comércio, óbvio, e da atividade agrícola, porque não tinha as linhas de crédito para o setor agrícola também. Então, quebrou todo o país. Vamos fazer um retrospecto. A quebra dos bancos levou à falência das empresas que faziam seus depósitos. Isso gerou aumento do desemprego, que gerou uma restrição do consumo. Se a pessoa não é empregada, ela não tem dinheiro, que ela não vai conseguir consumir os produtos. Isso vai gerar uma queda na produção. Se não tem ninguém consumindo, por que vai produzir? E essa queda da produção, por causa da diminuição da procura, gerou mais desemprego. E isso só foi subindo um em cima do outro, criando uma bola de neve que acabou dando a crise. Como eu disse, né, a crise ficou conhecida como a Grande Depressão e foi a maior de toda a história do capitalismo. Teve repercussões até hoje e teve repercussões na época nos países que dependiam da economia dos Estados Unidos. Vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil dependia também comercialmente dos Estados Unidos, porque ela possuía uma grande economia exportadora de café. E os Estados Unidos parou de importar os produtos brasileiros, parou de importar o café brasileiro, que também teve repercussões na economia brasileira. E como que se resolveu isso? A solução surgiu na década de 30. Ali mais ou menos em 32, a crise durou aí uns 3 anos, até surgir uma esperança, né? Que foi com a eleição do presidente Roosevelt, o Franklin Roosevelt, do Partido Democrata. Também vou explicar mais pra frente a diferença dos partidos estadunidenses. Lá a política é bem diferente do que acontece aqui no Brasil e é legal dar uma entendida também. Mas bom, ele é do Partido Democrata e ele governou os Estados Unidos de 1933 até 1945. E ele colocou em prática o plano do New Deal, né, que era o novo acordo, baseado nas ideias keynesianistas. O governo passou a controlar os preços e a produção do setor industrial e agrícola, ou seja, o mercado parou com a ideia liberal e começou a ideia keynesiana do Estado intervir na economia. E assim, o Estado poderia controlar a inflação e a formação de estoques. Não ia formar os estoques, não ia formar nada, e assim controla-se a inflação. Os investimentos em obras públicas, que é mais ou menos a base, né, do keynesianismo, conseguiram reduzir o desemprego, porque eles começaram a fazer obras públicas e essas obras necessitam de trabalhadores. E quem ia trabalhar? A população desempregada. Então, essas foram conhecidas como as frentes de trabalho, né? E a frente de trabalho do New Deal foi as obras públicas dando emprego à população desempregada. Bom, essa é basicamente a crise de 29. Com a chegada da Segunda Guerra, foi o período entre guerras, né? A atividade produtiva começou a crescer mais ainda, porque ela foi impulsionada pela política armamentista. Então, os Estados Unidos eles começaram a investir na produção de armas para exportação também para a guerra, e isso gerou um aumento na economia estadunidense que se reergueu nesse momento, né? E nesse período é legal também lembrar que teve a eclosão de movimentos sociais e políticos socialistas, porque as condições precárias de trabalho geraram essa crise toda, e essa crise também gerou mais condições precárias de trabalho. Então as pessoas começaram a querer
igualdade. Elas começaram a querer deter os meios de produção e querer ter direitos trabalhistas para que elas se sentissem mais seguras em trabalhar e não perdessem tudo da noite para o dia, como já tinha acontecido no país, né? E, além disso, em contrapartida, também teve o aparecimento de governos totalitários nas nações europeias, como o movimento nazifascista, né? O nazismo e o fascismo, eles foram consequências indiretas da crise de 29, para vocês verem como que teve repercussões mundiais, até mesmo na Europa, dessa crise que aconteceu em Nova York e nos Estados Unidos. Bom, essa é a crise de 29. Espero que vocês tenham entendido. Bom, agora a crise de 2008. Essa crise, ela é bem complicada de ser entendida. Então eu peço que vocês prestem atenção e se faltar alguma coisa, se vocês não entenderem, podem vir ao meu WhatsApp ou aos monitores fazer as perguntas. Eu vou passar a lista de exercícios para vocês e focar bastante nessa crise para vocês tentarem entender como ela se desenvolveu. E ela foi a crise do capitalismo mais recente assim que a gente pode ter em vista, tirando essa agora, né, em decorrência do coronavírus, que está quebrando muitas economias. E também, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula de atualidades para vocês sobre o que está acontecendo no mundo hoje em decorrência do coronavírus. Tudo bem? Então vamos para a crise de 2008. Bom, a crise ela foi antecedida por um período de crescimento econômico estável. Os Estados Unidos estava uma inflação baixíssima, eles estavam crescendo economicamente, e isso deu um apetite para os investidores globais, no ambiente global, não só estadunidense, por investimentos de risco. O que são os investimentos de risco? Algumas empresas que estão ali em crescimento, que às vezes podiam quebrar e essa pessoa perder dinheiro, e isso é um investimento de risco, investir em coisas que não são certas de retornarem os lucros. Outro aspecto importante também nesse período todo foi que teve origem também em decorrência de duas guerras que aconteceram no começo do século, que foi a Guerra do Afeganistão em 2001 e a Guerra do Iraque em 2003, que foram deflagradas depois dos ataques terroristas do 11 de setembro nas Torres Gêmeas. E essas guerras elas se estenderam até o início da década de 2010, que forçou o governo a gastar muito dinheiro, o governo estadunidense, principalmente em armamento, em transporte dos soldados, porque eles participaram ativamente dessas duas guerras. Tudo bem? Vamos lá. Além desses elevados gastos militares, os Estados Unidos eles sofriam déficits na balança comercial, ou seja, eles estavam importando mais do que exportando. E ao invés de o governo reduzir os gastos elevados, ele captou somas de capital no mercado financeiro internacional, principalmente da China e da Inglaterra. Então, eles captaram recursos da China e da Inglaterra no mercado financeiro, em vez de corrigir essas coisas que estavam acontecendo dentro do país, que era a exportação e a importação. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. E com a grande oferta de créditos e juros baixos dos bancos, devido a esses grandes investimentos do exterior nos bancos estadunidenses, essa foi a estratégia, né? Eles se mostrarem bem, a economia crescendo, para que os investimentos de fora fossem bem-vindos. E foi isso que aconteceu. Tinha muito investimento nos bancos estadunidenses vindo de fora, no mercado financeiro internacional. Então, os bancos começaram a dar ofertas de créditos a juros baixíssimos. E a população começou a comprar devido a esses empréstimos em juros baixos. E eles compraram o quê? Imóveis. Eles compraram imóveis, casas. E isso foi valorizando o setor imobiliário, porque a elevação dos preços e o financiamento da bolha imobiliária, ele começou a crescer, ele começou a gerar dinheiro. Só que esse grande investimento nesse setor, só nesse setor, a bolha imobiliária, iria desencadear a crise que a gente conheceu mais tarde. Bom, vou começar a explicar. Os contratos de hipoteca das casas, eles foram transformados pelos bancos em títulos, ações da bolsa, de baixo risco de calote, e eram vendidas às outras instituições financeiras,
Então, por exemplo, o cara tinha uma casa, ele hipotecou a casa num banco, e esse banco, ele pegou esse título da hipoteca e transformou em ação na bolsa. Então, ele pegou um pouquinho dessa ação, deu para esse investidor. Um terço dessa mesma ação da hipoteca deu para outro investidor. Metade para outro investidor. Então, eles começaram a fazer esses investimentos em hipotecas imobiliárias no mercado financeiro, na bolsa de valores. E tudo isso não tinha nenhuma regulação coordenada de mercado financeiro por parte do governo. Para o governo, ele deixou. Era a política neoliberal também, que já estava em alta nesse período. Perdão. E essa política deixava o mercado se regular por si só. Então não tinha regulação coordenada dos mercados financeiros por parte do governo. Outro problema que surgiu é que as hipotecas, elas possuíam taxas de juros pós-fixadas. O que é isso? Elas sobem de acordo com as oscilações da economia. Quando a economia fica ruim, sobem os preços para regular a economia. Então, isso que é taxas de juros pós-fixadas. Se a economia está ruim, se a pessoa detentora desse título está perdendo dinheiro, essa ação vai ficar mais cara. Então, o juro vai ficar mais caro em cima disso. Chegou então a hora em que a taxa de juros começou a subir por causa dessa diferença da importação, das exportações, desse mercado financeiro, começou a subir exorbitantemente as taxas de juros, o que reduziu a procura por imóveis. Tinha muitos juros nos imóveis, então as pessoas não estavam interessadas em comprar porque elas iam pagar muito em coisas que elas não iam receber. E isso provocou queda dos preços, porque a bolha imobiliária estourou. Então, tinha muita gente querendo vender essas ações, tinha taxas de juros altas que elas ficavam oscilando de acordo com o mercado, as pessoas não queriam comprar e os preços começaram a cair e a bolha imobiliária estourou. As pessoas não viam sentido em continuar pagando as dívidas quando os imóveis estavam valendo cada vez menos. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem que pagar uma hipoteca de $1 milhão, aí de repente passava a valer $750.000. Se ela pagou por aquele $1 milhão, ela perdeu no mercado financeiro basicamente $250.000, porque essa ação de juros pós-fixados, ela simplesmente caiu de uma hora para outra, da noite para o dia. E nesse momento faltou dinheiro para os bancos pagarem os credores dos títulos das hipotecas. Porque você lembra que os bancos transformaram as hipotecas em ações e foram distribuindo para cada um. Toma um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Só que aí faltou dinheiro para os bancos pagarem isso. Não tinha como o banco pagar por tudo isso, dessas hipotecas super infladas e dessa inflação que estava super descontrolada devido a essas taxas de juros pós-fixadas. No dia 15 de setembro de 2008, um banco chamado Lehman Brothers quebrou. Por que ele é um banco tão importante? Ele era o quarto maior banco de crédito dos Estados Unidos e detentor de créditos. E o que isso causou? Causou um pânico generalizado nos outros bancos e no governo estadunidense. Isso travou as linhas de crédito, que além de afundar as bolsas de valores de todo mundo, disparou o alarme da crise global, porque os bancos começaram a quebrar, porque eles não tinham linhas de crédito suficientes para manter aquelas ações da bolsa de hipotecas dos imóveis. Aí chegou a crise. Secou o dinheiro empresarial, secou o dinheiro individual. Muitas empresas não podiam contrair empréstimos para pagamento dos empregados. E isso reduziu o quadro de funcionários. Começaram a demitir pessoas porque eles não conseguiam linhas de crédito para pagar os funcionários. O desemprego começou a crescer e atingiu a classe trabalhadora. Os bancos passaram para a liquidez. O que é a liquidez? Eles vendiam um imóvel que ia sendo tomado pelas pessoas que simplesmente não pagavam as taxas de juros, o que provocou maior queda de preço nos imóveis, porque eles colocaram mais imóveis no mercado quebrado à venda.
Então, tinha muita oferta, não tinha nada de procura. Então, os preços começaram a cair ainda mais. Aí o efeito dominó foi inevitável. Começaram, começaram a gerar desemprego, começaram a inflar a bolha imobiliária. E como os Estados Unidos era a maior economia do mundo, a crise afetou as economias em escala global. As bolsas de valores foram afetadas não só estadunidenses como mundiais. No mercado, o valor das ações começaram a ter oscilações e o preço dos produtos industrializados e das commodities são esses produtos primários, que são comida, água, enfim, caíram diante da recessão. Eles caíram diante dessa crise toda. E o neoliberalismo que se espalhou pelo mundo nesse período, e com a globalização também, com o fator da globalização, o preço dos produtos, e entrou em xeque, né? Porque com a globalização e o neoliberalismo reinando, entrou em xeque diante da crise que começou no mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário começou a se expandir para outros tipos de mercado e essa crise só foi se espalhando. E qual que foi a solução? Novamente, foi a intervenção do Estado na economia. Chegou a política dos estímulos públicos, foi aplicada à economia pelo presidente Barack Obama. Então, Barack Obama chegou com os estímulos públicos para o desenvolvimento da economia interna estadunidense e acabou salvando a economia a passos curtos. Não é da noite para o dia que se resolve uma crise, mas o Barack Obama conseguiu resolver a crise com a intervenção na economia. Ok? Bom, era isso a aula de hoje. Espero que tenha ficado didático para vocês. Se vocês não conseguiram entender alguma coisa, podem me perguntar. Não deixem de fazer a lista de exercícios. Eu não quero que seja obrigatório para vocês fazerem, mas façam, porque é uma coisa que vai ajudar vocês. Vocês vão ter mais senso crítico, vocês vão levar isso para a vida, não só para o vestibular. Então, se esforcem. Se não ficou claro com a minha explicação, procurem vídeos no YouTube. Tem vários outros vídeos falando da crise de 29, falando da crise de 2008, como que funciona o sistema capitalista. Eu espero realmente que vocês tenham entendido. E muito obrigado por hoje.